Programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. O campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas e ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade, do amor universal sideral. Edição de número 78, hoje com o tema O Retorno do Cristo e a Paz Mundial. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e audiência na Terra e nas comunidades siderais. Prezado ouvinte, é sempre um prazer, poder tê-lo aqui conosco em nossa despretensiosa reflexão semanal, Luz Sideral. E eu quero agradecer de antemão as inúmeras manifestações de carinho com o nosso programa, já na sua edição de número 78, ou 78ª edição, da região de Parelheiros, extremo sul da capital paulista, os amigos José Marcos Taveira dos Santos, o Abel de Andrade Soca e os seus irmãos, o Luiz e o Sérgio Soca, grandes amigos, sempre atentos ao Luz Sideral. Obrigado pela audiência e pelo carinho nos retornos aí de cada edição do Luz Sideral, particularmente pelo Abel, que está sempre aí em contato com a gente. Agradeço também a nossa amiga Aparecida Marley, do bairro Butantã, ela que está se recuperando aí de uma cirurgia. Estamos aí torcendo pela rápida recuperação da Cida Marley. E da cidade de Osasco, Grande, São Paulo, o jovem Lucas, filho do amigo e 100% ouvinte aqui do Luz Sideral, o nosso irmão Wagner Pereira da Silva. Obrigado, Lucas, também aos seus irmãos, a Laura, o Anderson, o Cauã, e a mãe, Maria das Graças, esposa aí querida do nosso amigo Wagner. E na vizinha Osasco temos, em Barueri, nossa fiel ouvinte do Luz Sideral, dona Doroti Brandão e sua grandiosa família. Um abraço também lá para o Zete, o bombeirinho. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas manifestações. E continue encaminhando suas mensagens, seus retornos, as nossas reflexões filosóficas aqui no Luz Sideral, que na medida do possível continuaremos então trazendo aqui as inúmeras manifestações do grande público ouvinte das nossas reflexões semanais filosóficas. Muito bem, o tema de hoje é sobre a paz definitiva na Terra e o retorno glorioso e triunfal daquele que prometeu voltar em seu divino evangelho e reafirma em seu redentor Apocalipse, palavra grega que significa revelação. Pois é aí que Jesus, o Cristo planetário, se revela a toda a humanidade com toda a força, como o Senhor de todos os exércitos do mundo. Mas prestem atenção na filigrana, no detalhe. Ele retorna à terra mais uma vez como príncipe da paz. Por isso vem montado em seu cavalo branco, acompanhado pelos exércitos do bem, da justiça divina, do amor e da paz, que, ao contrário, do que muitos pensam, idealizam por viver aí num mundo épico, de falsos heróis, de forças subjugadas, hegemônicas, escravizadas ao bel prazer de pessoas, sistemas, regimes e impérios. Jesus não volta para se vingar de todo mundo, para pôr fim nessa civilização, porque não cumpriu com seus ensinamentos. Não. É preciso tomar este cuidado, para não atribuirmos ao Cristo as nossas próprias tragédias pessoais e coletivas, o nosso karma, o Armagedon descrito lá no Apocalipse 16:16, e o sermão escatológico do Cristo, a grande tribulação descrita no seu Evangelho, segundo Mateus 24 e 25, e também em Marcos capítulo 13. São ações criadas por nós, humanidade, e não por Deus, Jesus ou o Espírito Santo. É preciso esclarecer sempre que Deus não se vinga de nada, mas pelo livre-arbítrio e tantas outras leis estabelecidas, colhemos o que semeamos. Daí as tragédias da natureza em resposta à devasta de um progresso alucinado, ganancioso, e as guerras cruéis de homens infantis e perversos que usam e abusam dos seus passageiros poderes, representados nas figuras dos três cavaleiros do Apocalipse, o preto a fome e a morte, o amarelo a peste e o vermelho a guerra. Esses cavaleiros, meus amigos, têm condições de estabelecer paz na Terra? Claro que não. São fabricantes de guerras, mortes e doenças intermináveis no planeta. Já observou que o mundo nunca esteve em paz total? Mas ela virá com o retorno glorioso e triunfal do cavaleiro do cavalo branco, Jesus, o Cristo planetário,
Criador e supremo governante do planeta Terra. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Bom, aí é um direito seu, meu amigo, minha amiga, e nós respeitamos. Mas não podemos deixar de falar daquilo que acreditamos e nos esforçamos para explicar da melhor maneira possível, a fim de colaborar aí na compreensão da vida na Terra e no espaço sideral. Por isso, agora eu convido o jovem Alterlec Jimenez Alves, direto da cidade de Sherbrooke, região de Montreal, província de Quebec, no Canadá, para nos brindar aí com sua reflexão sobre o tema de hoje. Obrigado pela sua participação. Olá, Taíde, ouvintes do Luz Sideral. O tema então é o retorno do Cristo e a paz mundial. De fato, são dois temas polêmicos. O retorno do Cristo desafia nossa imaginação e a paz mundial parece mais e mais impossível em face do conflito de interesses e perspectivas que existe e sempre existirá no mundo. Um e o outro estimula a verve, o tino, estica a nossa capacidade humana de especular e imaginar. Assim como a música de Charles Lloyd, ou a arte excêntrica do século XX, como o expressionismo, que quer pintar as emoções, Kandinsky, para citar um nome, ou no romance Júlio Verne, com sua ficção científica, que em 1870 imaginava uma viagem em torno da Lua, e quase 100 anos depois o cosmonauta Yuri Gagarin de fato o fez e descobriu que a Terra era azul vista do espaço. 7 anos depois de Gagarin, a icônica foto chamada Earthrise do astronauta da Apollo 8, William Anders, provou que a Terra é mesmo azul. E tudo isso, a música, a pintura, o romance, os astronautas, nos ajudou e ajuda a aprimorar nossa capacidade de imaginar e de então achar soluções para a vida, para o fim do caminho, como diria Tom Jobim. É preciso imaginar antes de materializar. O reino de Deus está dentro de nós, a criatividade está dentro de nós. E ele não é estático, como nossa capacidade de imaginar e criar não é estática. E agora, numa provocação de imaginação, eu perguntaria como seria o retorno de Jesus. Ele vem visível para toda a humanidade ou só para um grupo de pessoas privilegiadas? Seria em corpo e alma ou seria uma metáfora onde seus ensinos se impregnam na consciência e na ética? Na minha concepção da parúzia é que ela ocorre a todo momento nesse mundo, nas pequenas coisas. Ela vive nas coisas fugidias que os poetas são os mais aptos a capturar e fixar numa folha de papel. Porque para vê-las é preciso olhar atentamente. É preciso ter o olhar nítido como um girassol, como ensinou Fernando Pessoa. Olhando, o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Eu sei dar por isso mesmo. Muito bem, sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Então os atos estão aí, os atos fugidios, um ato de gentileza, um ato de solidariedade, fraternidade humana, espiritual, que é um eco da vida de Cristo, quando alimentou milhares de pessoas, quando curou uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, ressuscitou um morto amigo, ressuscitou uma criança, filha de alguém, endireitou a corcunda de 18 anos de uma mulher, disse a um homem paralítico, levanta-te, pega sua maca e vá para casa. E assim ele o fez. Mas todo o meu discurso, tudo até aqui, até então, pode estar errado, talvez. Quando se lê na Bíblia que após os 40 dias de pós-morte de Jesus, estado com seus discípulos, ele finalmente subia lentamente aos céus. E eis que 2 varões vestidos de branco disseram às testemunhas: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o viste subir. Aí está meu comentário, não conclusivo e paradoxo, ou dualista, se quiser que os contrários coexistam. Deixo a sua audiência, Taíde, a meditação final. O retorno de Jesus Cristo seria literal ou literário?
E a paz mundial é mesmo possível nesse mundo de espada? Eu sou um poeta ou eu sou um poema de Guimarães Rosa? Os dedos longos do medo largaram minha fronte. Deixo que o inevitável dance ao meu redor, a dança das espadas, de todos os momentos, para o centro do redemoinho da grande força. A gente se vê no futuro. Obrigado e até mais. Ok, grato ao jovem poeta Alter Leques, direto do Canadá, nos brindando aqui também com sua bela reflexão e nos oferecendo aí um passeio, né, na cultura universal. O seu discurso está corretíssimo dentro dessa perspectiva do que o Cristo realizou na Terra. Realmente, só um Deus poderia realizar essas transformações, essas curas maravilhosas. Bem, eu vou convidar também o nosso amigo Paulo Brito, defensor atuante, convicto do meio ambiente, da mãe natureza e tudo o que ela produz, inclusive nós, seres humanos, né? Ele também é um constante estudioso dos assuntos religiosos e filosóficos, ecumênicos, universal. Qual a sua expectativa com relação ao retorno de Jesus, o advento, né, da sua segunda vinda entre nós, prometida por ele mesmo, reiteradas vezes no seu evangelho e no seu apocalipse? E se você também acredita numa paz mundial duradoura? Prezado irmão e amigo Ataíde Alves, e a você, ouvinte do programa Luz Sideral. Parabéns a você que acompanha essas belas reflexões semanalmente do conhecimento espiritual cósmico sideral pelos diversos canais da grande internet e demais veículos de comunicação que se propõem a reproduzir esses maravilhosos programas em diversas partes do Brasil, segundo informa a equipe de produção do Luz Sideral. Bom, Ataíde, eu acredito nas duas coisas, na volta de Jesus e em sua paz verdadeira. E justamente este tema de hoje nos faz refletir sobre o retorno do Cristo e a paz mundial. Realmente, a meu ver, uma coisa está ligada à outra. Eu gostei muito da participação do jovem Altarlex do Canadá, quando ele lembrou aí a passagem dos Atos dos Apóstolos, narrada pelo evangelista Lucas na Bíblia Sagrada, da visão dos 500 galileus que testemunharam a subida do Cristo ao céu, sendo que os anjos afirmaram que da mesma forma ele voltará. Eu também gosto muito dessa passagem. Então, com toda certeza, ele voltará e implantará no planeta Terra a sua paz duradoura e eterna. Até já foi falado no programa anterior, se eu não me engano, pelo amigo André Basso, que esta paz de Deus não significa ausência absoluta de problemas, de desafios, de lutas pelo progresso sadio e respeitador do meio ambiente, da mãe natureza. Também, como você bem lembrou, de tudo que ela produz, inclusive nós mesmos. Sim, o corpo humano, obra máxima da mãe natureza na Terra, assim como o espírito é a obra máxima de Deus no universo, dizia Alziro Zarur. Então, Ataíde ouvinte, eu acredito que Jesus trará sim a paz verdadeira para o mundo nos dois planos, o material e o espiritual. E aí se cumprirá a profecia da nova terra e do novo céu descrito no capítulo 21 do Apocalipse. Abre aspas. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Fecha aspas. E no versículo 4 temos, abre aspas, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fecha aspas. Ora, isso é paz. E quem pode estabelecer paz verdadeira na Terra? Como nos lembra sempre o grande pregador da Bíblia, o irmão Paiva Neto, só Jesus.
que é o Senhor da paz, o Senhor da vida na terra e no céu da terra, pois Ele é o príncipe da paz, já que o Rei da paz é Deus. Deus é harmonia, tranquilidade e paz universal. Mas é continuamente trabalho, como disse Jesus. Meu Pai não cessa de trabalhar. Eu também sou assim, e vós tendes de ser também. Bom, Ataíde, para concluir aqui a minha reflexão sobre o tema, o retorno do Cristo e a paz mundial, eu trago a afirmação do próprio Jesus quando ele garante que voltará. Está no último capítulo, o 22 do seu Apocalipse, versículo 7. Abre aspas. E prometeu o Cristo: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Fecha aspas. Conforme se encontra aqui, transcrito no livro do escritor Paiva Neto, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Deixo então um forte abraço a todos e, como diz a famosa frase, se queres a paz, prepara-te para a paz. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, Paulo Brito. Obrigado também pela sua reflexão sobre o tema de hoje. E eu não posso deixar de falar sobre um extraordinário estudo feito pelo grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, 1914 a 1979, que ele concluiu quase no final da sua existência, né? Que são as 21 chaves bíblicas da volta do Divino Mestre Jesus ao planeta Terra. Um resumo bíblico, né, de décadas sobre o retorno do Cristo e os grandes acontecimentos que antecedem este glorioso retorno. E foi condensado em seu único livro do gênero, intitulado Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Então, pode-se dizer que a vida deste grande brasileiro se resumiu nesta esplendorosa façanha: preparar os caminhos para a volta triunfal e gloriosa do Cristo à Terra, preparando o povo brasileiro e estrangeiro de boa vontade para este exponencial acontecimento, o retorno espetacular e apoteótico pela segunda vez do Messias prometido desde Moisés. E Alziro Zarur já havia cumprido este papel, né, num passado mais distante, e voltou no lugar certo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Apocalipse e do novo mandamento de Jesus. Então, para encerrar, eu tenho aqui em mãos este livro e vou ler as palavras derradeiras da chave bíblica de número 21, com o título Jesus volta ao planeta que fundou e inicia o seu reinado na Terra com o moderno povo de Deus. Pergunta o autor: poderemos saber como será a volta de Jesus? E responde Alziro Zarur: o próprio Cristo o revelou no seu Evangelho segundo Mateus: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Cristo de Deus. Portanto, não haverá mistério algum, toda a humanidade verá Jesus, não só os chamados vivos, mas principalmente os chamados mortos. Todos, sem exceção, vão assistir à segunda vinda do Salvador de todos nós. E como está no versículo 30, ainda do capítulo 24 de Mateus, e verão o Filho de Deus vir sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, justamente como disse os anjos aos galileus, abre aspas, assim como Jesus subiu ao céu, do mesmo modo descerá do céu, fecha aspas. Continua aqui Alziro Zarur dizendo: o que os galileus puderam ver há mais de 2000 anos, agora todos verão pela infinita caridade de Deus. E para encerrar estas 21 chaves, os versículos 16, 17 e 20 do capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse de Jesus e da Bíblia Sagrada. Abre aspas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas.
O Espírito e a noiva, a cristandade, dizem: Vem, Jesus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. E todos nós juntos falamos: Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência, muita paz e muita luz sideral em sua vida. Até a próxima!